E os livros telos são uma canalização, então, de uma pessoa que é a Aurélia Jones, né, que é uma pessoa que nasceu no Canadá e depois se mudou para os Estados Unidos. Ela canalizou em francês, porque ela é da parte do Canadá que falava francês, né, e ela se mudou para os Estados Unidos em 97, 98, por orientação de Saint-Germain. Ela se mudou para a área do Monte Shasta, né, na Califórnia, onde ela recebeu a informação de que ela traria um trabalho muito importante para a humanidade, que se repercutiria, né, nas próximas décadas, que auxiliaria o processo de transição da Terra que está em andamento já. Né. E ela ficou durante 3 anos, né, e durante 3 anos ela ficou esperando essa canalização. E nada acontecia, ninguém se manifestava, e um dia ela disse, bom, mas o que aconteceu? Vocês desistiram de mim? Né. E então, né, eu estou aqui há 3 anos, morando sozinha, na área da montanha, do Monte Shasta, na região ali, numa pequena vila, um vilarejo que tem ali perto, enfim, o Monte Shasta é uma comunidade muito pequena, né, na base dessa montanha, que é considerada uma montanha sagrada, há muito tempo, pelos locais, pelos indígenas e tal. E aí um dia ela recebeu a informação de que esses 3 anos que ela tinha ficado ali, aparentemente sem não fazer nada, na verdade ela tinha passado por uma série de trabalhos e iniciações no campo espiritual, né, no campo da energia dela, para se preparar para receber esse material. E aí começou a acontecer efetivamente as canalizações dos livros telos, e depois de mais uns 3 ou 4 livros que ela trouxe posteriormente a esses, né? Mas os livros telos são o coração desta informação, tá? Bom, sobre o que trata, mais ou menos, os livros telos? Tem um aspecto histórico, né, que ele vai contar a história do povo lemuriano desde a terra de Mu, né, desde o planeta de Lemur, porque todos nós que estamos aqui na Terra não nascemos aqui, viemos de outros lugares do universo, né, somos partes de um experimento chamado Experimento Terra. Aliás, sobre esse aspecto, tem uma parte bem interessante que eu gostaria até de destacar para vocês, em que ele fala sobre o Experimento Terra, né. Esse grande experimento, para o qual há milhões de anos se ofereceram com entusiasmo todos vocês para participar, ou seja, todos nós que estamos aqui encarnados, em algum momento concordamos de estar aqui, não fomos obrigados a vir para cá. Então, não adianta reclamar que a gente está na terceira dimensão, a gente concordou com essa experiência e vivenciar isso, né? Tem um período de início e de fim. Esse experimento da Terra tem um período para iniciar e terminar, né? E isso auxiliou para que essas almas que passaram aqui pela Terra se tornassem almas fortes e corajosas. E por causa dos seus grandes sacrifícios aqui na Terra, porque viveu na terceira dimensão, sucessivas, centenas, às vezes milhares de encarnação, realmente não foi uma experiência fácil para nenhum de nós, né? Forjou para nós uma grande glória e um grande destino. Vocês se tornarão a vitrine deste universo e professores de novas civilizações por nascer, tá? Que experiência foi essa? A separação do divino. Como ele diz em outro momento assim, como você pode saber o que é Deus se você não souber o que é viver fora da fonte divina, fora do Deus? Como você pode saber o que é viver na luz se você não tiver vivenciado o que é a sombra? Nesse sentido, os opostos trabalham juntos, né? Então, a Terra, o experimento Terra, foi um experimento da separatividade da fonte divina. Como seria viver fora da luz divina? E eles dizem aqui, em outros momentos dos livros, que isso foi uma experiência para entender como as almas reagiriam quando estivessem totalmente desconectadas de Deus. Olha só que louco. Todos vocês em corpos físicos se voluntariaram para esse projeto cósmico, e caso contrário não estariam aqui. O cabedal de informação, de experiência, de vivência que a humanidade acumulou ao longo de sucessivas gerações na Terra, na separatividade de Deus, formou uma espécie de biblioteca viva dessa experiência que será modelo para todo o universo. E ele diz em outros momentos dos livros que todos nós que aqui encarnarmos seremos convidados, né, quando voltarmos para casa, como tivermos completado o nosso ciclo de evolução, seremos convidados a participar do processo evolutivo de outros planetas, de outras civilizações, de outras galáxias, com essa experiência da separatividade de Deus. Então, só por aí você já começa a ver a abrangência e a profundidade do que esses livros trazem, né? Eles trazem um caráter histórico, eles trazem muita informação sobre o povo da Lemúria, sobre como eles vivem, mas eles estão trazendo a história real da Terra,
vão dando pequenos pedaços de informação, desde o seu início até a esse momento que nós estamos vivendo agora, e ao futuro próximo, que a civilização de Lemúria representa. Hoje, Telos é um espelho do futuro da Terra. E na plenitude da consciência crística. Então, isso por si só, né, para quem quer olhar para frente e ver para onde é que a gente vai chegar, e se alinhar com essa energia, utilizar as ferramentas que vocês estão trazendo no livro, é um caminho fantástico. Vai trazer muita informação, então, sobre a Terra de Mu, sobre o Monte Shasta, sobre os códigos de entrada para a quinta dimensão, os protocolos da quinta dimensão, como é que nós vamos chegar lá, quais são as etapas desse caminho para chegarmos lá. Vai trazer muita informação também sobre a rede subterrânea, a rede Agartha de cidades subterrâneas, algumas das suas localizações no mundo, por exemplo, embaixo aqui do Brasil, embaixo da área do Mato Grosso, tem a cidade de Poside, né, que é uma cidade Atlante, se não me engano, né, e outras tantas cidades no mundo. E traz também uma porção de informação sobre a civilização, como é que é viver nessa civilização em plena consciência crística, no dia a dia. Por exemplo, eles falam sobre o governo, como é que é o sistema de governo de Telos, né? Como é que é a questão do trabalho. Essa parte eu adorei, porque, assim, resumidamente, você dedica uma quantidade de horas de trabalho diário, que seriam, digamos assim, proporcionalmente ao nosso tempo, tipo 4 horas de trabalho diário para a comunidade, para a manutenção da cidade, da vida, enfim, e todo o resto do tempo é dedicado à sua evolução pessoal, aos seus estudos, aos seus experimentos, a tudo que você quer vivenciar de experiência, de estudo. Não é fantástico isso, gente? Isso para mim é uma sonho de consumo. Adoro! Sonho! Meu sonho. Poder dedicar mais do que a metade do dia para poder estudar e trabalhar no meu próprio desenvolvimento pessoal e fazer as minhas experiências nisso, né? Fala da questão dos transportes, né, dentro da cidade e no intercâmbio com as outras cidades da rede Agartha, a rede de túneis dentro da Terra, né? A questão das habitações, como é que eles constroem casas, isso é fantástico, né? Porque ali aparece, por exemplo, a enorme capacidade que eles têm de criar a realidade que eles desejam. Aliás, os livros só têm esse tom um pouco paradisíaco, porque eles já resolveram os problemas que são os problemas da terceira dimensão, que são os problemas cotidianos que todos nós temos, de sobrevivência, de trabalho, de construir casa, de comer, de se locomover para cá e para lá, de se relacionar, e etc. Todos esses problemas foram resolvidos. Então, não é um nível de preocupação, se eu posso chamar de preocupação, porque não é isso, mas, assim, com o que é que eles se ocupam, né? O que é o foco da atenção deles? É como utilizar o processo de criação que eles já dominam. Eles podem criar qualquer realidade que eles desejam. Então, é um exercício no processo de criação da realidade. Por onde você se baliza a criação da realidade? Por que princípios? Até onde você pode ir? O que isso pode acrescentar de experiência sobre quem você é, sobre o que é ser vivo, o que é estar conectado à fonte divina, o que é estar em processo contínuo de criação. Então, é um outro gênero de ocupação. Os nossos problemas eles já resolveram. Eles estão se dedicando a coisa muito mais interessante, que é a parte divertida de ser mochileiro das galáxias, como eu digo, né? Experimentar, né? Experimentar o que é essa enormidade da criação divina, o que é fazer parte disso que é maior do que nós, que é muitíssimo maior do que a experiência de terceira dimensão da Terra. Eles falam, por exemplo, sobre o processo, como é que é feita a manutenção da cidade, como é que é a questão da alimentação. Eu acho interessante, a alimentação deles foi uma parte muito curiosa, porque tem um pouco que é descrito nisso no livro, e um pouco disso eu vivenciei nesses workshops sobre Telos, né? A alimentação deles na quinta dimensão, como eles também têm corpos relativamente físicos de quinta dimensão, não é a fisicalidade como nós a conhecemos aqui agora, mas é um outro tipo de fisicalidade, é uma fisicalidade de quinta dimensão, ela é mais sutil, por isso que nós não os vemos com os olhos. Eles têm alimento físico também, mas é um alimento de outra natureza, e eles cultivam tudo o que eles necessitam numa área de aproximadamente 4 campos de futebol, digamos assim, do Maracanã. Naquela área, eles cultivam todo o alimento que eles necessitam para toda a cidade de Telos, que tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. Há alguns anos atrás, no tempo da canalização. Mas também não deve ter muito mais, porque o processo de nascimento de criança deles é totalmente diferente do nosso. Então, a alimentação deles é de alto poder energético, e é uma alimentação vegetariana.
Eu posso comentar sobre esse aspecto mais tarde, porque eu tive uma experiência com isso lá no workshop da França, esses 2 anos, e houve uma canalização lá sobre isso, da Aurélia. Bom, então, eu falo também sobre as festividades, que tipo de coisas eles comemoram, como é que é a vida artística deles, né? A parte sobre animais é fantástica. Inclusive, nos livros telos, né, tem canalização de alguns seres outros que não da forma humanoide, né? Então, tem a canalização, por exemplo, dos dragões, do povo do Reino dos Dragões, né, que é um povo que tem os dragões de luz, que são seres iluminadíssimos, são seres poderosíssimos, né, que interagem conosco. E que interagiram muito antes na história da Terra, muito antigamente, que acabaram subindo da superfície, quase que completamente, por conta da ignorância da humanidade que aqui viveu, que passaram a caçar, né, quando eles tinham uma enorme capacidade e potencial de ajudar a humanidade, como faziam até então. Né? Mas a queda da consciência da humanidade provocou o rompimento das relações com vários povos muito mais sutis e outras formas de vida, entre eles outras formas animais, unicórnios, dragões, etc., né, que são todos seres que existem no interior da Terra. Essas e muitas outras espécies que não existem agora aqui que não existem na superfície. Aliás, muitas das espécies que estão sendo extintas na superfície, na verdade, estão sendo recolhidas para o interior da Terra. Por quê? São espécies que não querem mais encarnar aqui, dado o grau de abuso e crueldade que a humanidade chegou com as outras espécies, como os reinos animais. Mas eles estão lá, salvaguardados, né, protegidos para o momento em que eles poderão voltar à superfície da Terra. Diz Mestre Adamo que eles não voltarão para a superfície da Terra até que a humanidade seja capaz de respeitá-los e amá-los como irmãos e tirar o proveito dessa relação tão especial. Bom, também sobre a questão da Biblioteca Universal. Aliás, nessa eu já me voluntariei para o povo de Telos, quando eu desencarnar aqui, passar para lá, eu quero trabalhar na Biblioteca de Telos, porque é a Biblioteca da História da Humanidade. Né? Eu quero ter acesso direto a essa biblioteca. Máximo. Eu também quero, né? Para quem trabalha com a comunicação, com a informação, com livros, né? Eu tive muitas encarnações trabalhando com textos sagrados, etc. Então, para mim, isso é um sonho. Eu quero trabalhar na Biblioteca Universal de Telos, que tem a história do universo registrada, né? E eles registram isso em placas de cristal, é uma outra forma de registro da informação. Vocês imaginam que deve ter lá. Nossa, de fascinante, né? O registro de todas as experiências, de todas as civilizações no universo conhecido. Também tem alguma coisa, eles escrevem bastante a aparência física deles, a questão do casamento, sexualidade e geração de filhos é interessantíssimo. Daria muito ponte para reflexão sobre como nós conduzimos as nossas relações e os nascimentos desenfreados e todas as questões relativas ao excesso populacional e a educação de crianças e a geração e os relacionamentos amorosos e não amorosos. É um capítulo inteiramente à parte. O tratamento com os adolescentes, como eles lidam com o adolescente, com o despertar da sexualidade, que não é uma sexualidade do tipo humana, porque não existe a conjunção carnal, não é um relacionamento sexual físico, é de outra natureza, é fusional, é energético. A geração dos filhos como parte de um processo em que a comunidade inteira participa. Não existe nascimento que seja da vontade, aspas, de um ego, que não existiria, né, que não existe nessa dimensão, de um ego pessoal, eu quero ter um filho por esse ou por esse motivo. Não existe esse processo. O nascimento lá é um processo comunitário e vem para atender a uma energia que a comunidade quer trazer para experienciar a vida. É muito interessante. É outro parâmetro completamente diferente. Respondendo a alguém, perguntou aí, sim, os livros estão em muitas livrarias. Tem depois os sites também da loja da editora mesmo, que depois eu passo para vocês no final, tá? É só colocar lá na internet Telos, né? Aurélia Jones, você vai encontrar facilmente em várias livrarias. Justamente o que nós estamos falando é da tradução desse livro no Brasil, né? Que começou, o primeiro saiu em 2017, isso, o último ano passado. Bom, então, esses são aspectos informacionais sobre a civilização de Telos e da Lemúria que estão dispersos ao longo desses livros, né? Quem fala, né? Principalmente quem fala é Mestre Adamo, que é esta pessoa aqui, esse ser aqui, né? Ele é
sacerdote de Telos, é o sumo sacerdote de Telos, e que foi escolhido pelos seus pares para ser o principal interlocutor nessa comunicação com a Terra. Mas ele é acompanhado de outras pessoas ao longo desses livros nas canonizações. Saint-Germain fala, né? Mestre Lanto, Mestre Almoria, que alguns de vocês devem conhecer, e muitos outros que não são conhecidos na superfície, que são habitantes de Telos. Até as crianças de Telos, em determinado momento, se manifestam. Além, como eu já comentei, de outros seres, como os dragões, como o povo cristal, inclusive, né? O povo de Preda, os elementais, e descrevendo todo o trabalho que eles fazem para manter a vida na superfície. Aliás, eu sempre digo, se você abre a torneira e sai água, gente, vocês têm que agradecer ao povo da Terra interior. É verdade. Porque são eles que mantêm a vida na superfície da Terra. A Terra só não virou um deserto por causa do trabalho do povo da Terra interior e de todos os seus representantes, como, por exemplo, os elementais. Tá? O trabalho deles é um trabalho profundo de doação à superfície da Terra, ao povo da superfície. Né? Aliás, muitos deles aqui estão. São emissários do povo de Telos que estão aqui encarnados entre nós.